O sistema inquisitorial, também chamado de inquisitório ou inquisitivo, é um modelo histórico de processo penal caracterizado pela concentração de funções nas mãos de uma mesma autoridade. Em vez de haver uma separação clara entre quem investiga, quem acusa e quem julga, o próprio julgador ou autoridade responsável pelo procedimento assume papel ativo na busca de elementos, na condução dos atos e, ao final, na decisão. Essa concentração é o traço mais marcante do sistema. A origem do modelo inquisitorial está ligada a períodos em que o Estado buscava eficiência punitiva e controle social com baixa participação do acusado e pouca preocupação com garantias individuais. Por isso, ele se desenvolveu em contextos em que o processo era visto mais como um instrumento de descoberta de uma verdade oficial do que como um método de julgamento com contraditório. Uma característica típica do inquisitorial é o predomínio do procedimento escrito e documentado. Em vez de audiências públicas com produção de prova oral e debate entre as partes, a formação de um conjunto de peças e declarações que compõem um dossiê. Nesse cenário, o contato do julgador com o material ocorre de forma antecipada, o que tende a criar uma convicção prévia e reduzir a real abertura para a versão defensiva. Outra marca é o sigilo. A publicidade é reduzida, e muitas vezes a defesa só toma conhecimento completo do conteúdo quando grande parte da apuração já está consolidada. Isso enfraquece o contraditório, porque contraditório não é apenas falar depois, é poder participar da formação do convencimento, influenciar a produção probatória, questionar métodos e confrontar fontes de prova. Também é comum, nesse sistema, a centralidade do interrogatório e da confissão como meio privilegiado de prova. Historicamente, isso levou a práticas abusivas e a uma lógica perigosa: tratar o acusado como objeto de investigação e fonte principal da verdade. Em modelos inquisitoriais clássicos, a confissão foi vista como rainha das provas, o que estimulou coerção e, em períodos históricos, até tortura, para a obtenção de declarações. Mesmo quando não há tortura, a estrutura que supervaloriza a confissão tende a pressionar o acusado e a reduzir a exigência de prova independente. Do ponto de vista das garantias, o sistema inquisitorial enfraquece a paridade de armas. A acusação, quando existe como parte distinta, não precisa necessariamente provar em contraditório, porque o procedimento se orienta pela investigação conduzida pela própria autoridade. A defesa passa a ter um papel reativo e limitado, muitas vezes enfrentando um conjunto probatório já consolidado sem participação efetiva. Um ponto relevante é que o sistema inquisitorial costuma admitir uma atuação probatória intensa do julgador. O juiz não apenas decide, ele determina diligências, busca elementos, ouve pessoas, produz prova de ofício com protagonismo. Isso compromete a imparcialidade. A imparcialidade não é só ausência de interesse pessoal, é também uma posição institucional de equidistância. Se o juiz atua como investigador, ele se envolve psicologicamente com a hipótese acusatória, o que dificulta uma avaliação neutra da prova. Em termos de estrutura, o inquisitorial tende a operar com uma presunção prática de culpa. Embora a lei possa até afirmar o contrário, a dinâmica do procedimento frequentemente trata o suspeito como alguém que precisa se justificar diante do Estado. Já no modelo constitucional contemporâneo, a lógica deve ser oposta: presunção de inocência, com ônus probatório da acusação, e dúvida favorecendo o acusado. É importante entender que, no mundo real, muitos ordenamentos não se declaram inquisitoriais, mas mantêm traços inquisitivos em certas práticas. Valorização excessiva de elementos colhidos sem contraditório, decisões cautelares baseadas em dossiês unilaterais, juiz conduzindo a instrução como protagonista, e cultura de confirmar a investigação em vez de testá-la. Por isso, estudar o sistema inquisitorial não é apenas estudar história, é identificar riscos que podem aparecer na prática processual. No Brasil, a Constituição de 1988 aponta para um processo penal de matriz acusatória, com contraditório, ampla defesa, juiz imparcial, presunção de inocência e vedação de provas ilícitas. Assim, um sistema inquisitorial puro é incompatível com o desenho constitucional. O grande debate prático passa a ser: quais traços inquisitivos ainda permanecem em rotinas investigativas e judiciais, e como a interpretação constitucional e as reformas legais devem reduzir esses traços para proteger a imparcialidade e a legitimidade do julgamento. A mensagem central desta aula é simples: o sistema inquisitorial é definido pela concentração de funções e pela fragilização do contraditório. Ele pode até parecer eficiente, mas cobra um preço alto em termos de garantias e risco de erro judicial. Na próxima aula, vamos estudar o sistema acusatório, justamente para entender o modelo que separa funções,
fortalece o contraditório e busca preservar a imparcialidade do juiz.